A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Graças a Deus estamos aqui mais esse dia que se chama hoje, para a gente continuar o estudo aqui do livro de Samuel. Hoje o capítulo 4, 22 versículos, aleluia. Um capítulo muito conhecido nosso, né, irmãos? O título fala assim, ó: os filisteus vencem os israelitas. O versículo 1 fala assim, ó: e veio a palavra de Samuel a todo o Israel, e Israel saiu a peleja contra os filisteus. Acampou-se junto a Ebenezer, que nós sabemos a tradução do hebraico, que até aqui nos ajudou o Senhor. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. A gente, mais ou menos, irmãos, eles estavam uma distância de 20 quilômetros um dos outros ali. Se acamparam ali para quê? Para ir para a peleja. Vemos aqui, ó, no versículo 2, fala assim, ó: e os filisteus se dispuseram em ordem para a guerra. Olha, irmãos, os filisteus se dispuseram. Em outras palavras, os filisteus foram em ordem para a guerra. Irmãos, você pode falar assim, mas o que tem isso a ver, irmão? O adversário nosso, o inimigo nosso, irmãos, ele vem tentar nos atacar, irmãos, tentando se organizar até melhor do que nós, irmãos. A gente tem que ler a palavra de Deus, tem que ler a Bíblia Sagrada e acordar, irmão, despertar. Irmãos, o poder nosso está no Senhor, irmãos. A igreja, nos dias que vivemos hoje, tem que andar em unidade, na oração, na leitura da palavra, na consagração. A Bíblia fala assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, temos que fazer as coisas para Deus, para o Senhor, para a sua obra, com ordem e decência. Não é de qualquer maneira, de qualquer jeito. A Bíblia fala assim que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Aqui fala em ordem, irmãos. Olha, o versículo fala para a guerra. O inimigo se organizando para atacar o povo de Deus. Nos dias atuais está assim também, irmãos. Para sair contra Israel. E é travado da batalha. Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha em campo aberto uns 4.000 homens. Irmãos, por que o povo pereceu aqui nessa batalha? Porque não estava em ordem, irmãos. Qual que é a ordem nossa, irmãos? É nós, você, igreja, está em ordem, em obediência, em santificação, em consagração com o Senhor. E a igreja está falando a mesma língua, irmãos. Irmãos, isso é muito sério. Aqui, o povo de Deus, como fala em Jeremias 7,12, o povo ia em Siló para adorar o Senhor, mas a maldade imperava no coração do povo, a desobediência imperava no coração do povo. Por isso que perdem batalhas, por isso que tem muitos que falam que é do Senhor, só tem nome que vive, mas está morto. Perdem batalhas, é por causa disso, irmãos. Versículo 3. E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor para o meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Irmãos, havia uma ordem na Bíblia Sagrada, Levítico 16, Hebreus 9:7, que o sumo sacerdote só poderia entrar nos santos dos santos uma vez por ano. E alguém pode pensar aí, vai ver o estudo, vai falar assim, mas não era o dia dele ir? Não era o dia dele poder ir lá e tirar para fora a arca? Irmão, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Aqui, a liderança cristã aqui, vamos dizer assim, a liderança de Deus aqui, né, cristão hoje, somos nós através de Cristo. Estava tudo com desordem, com bagunça. A Bíblia fala que Ofni e Finéias, no capítulo 3 e 2, você vai ver, se acessar o canal aí, que eles cometiam grandes pecados diante do Senhor. Irmãos, eles estavam reprovados. Samuel capítulo 2, os irmãos vão ver que aparece um homem lá, que não cita o nome dele, é, né, anônimo, aleluia, que diz uma profecia contra a casa de Eli. E o povo aqui, irmãos, a liderança estava rejeitada por Deus. Irmãos, olha a situação que estava o povo, irmãos. Hoje, nos dias atuais, o povo, por falta da liderança, da palavra, da verdade, da correção, da disciplina que vem da palavra, está assim também, irmãos. Isso é muito sério, isso aí.
Aqui fala que o 4, enviou, pois, o povo a Siló, trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finés estavam ali com a arca da aliança de Deus. 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor no arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Irmão, hoje há muitos que falam que são do Senhor, estremecem, gritam, faz aquele cântico, às vezes aquele louvor, algo assim, irmãos, mecânico, estremece. Deus está ali, não está, irmãos. Deus está onde tem um povo que honra a sua palavra. Deus está onde o povo está verdadeiramente no seu nome. Se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Irmão, não é movimento, não é barulho, não, irmãos, é santidade, é comunhão, é presença de Deus, irmãos. Oh, aleluia! É a graça, a misericórdia do Senhor que impulsiona, que faz, que opera, que liberta, que cura. Não é o barulho, irmãos. Pessoas estão indo atrás de barulho, de gritaria. Não, irmão, não. Ah, irmão, as pessoas estão confundindo, irmão. A Bíblia fala para nós, irmãos, é santidade, é um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, é compromisso com Deus e a sua palavra, isso que o Senhor quer de mim e de você, irmãos. Deus quer que quando Ele voltar, como fala nas parábolas, ache nós servindo a Ele, oh glória, aleluia. O versículo 6, os filisteus ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. 7. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam: mas ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Vamos ler o 8 também. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Irmãos, o inimigo sabe que o Deus que você serve e eu sirvo é poderoso, é maravilhoso, abre porta, fere, levanta, abate, exalta, tira a vida da vida. Mas o inimigo, irmãos, ele sabe também que se ele nos pegar nas nossas fraquezas e a gente não se arrepender, abandonar o mau caminho e voltar ao Senhor, irmãos, nós vamos ser presa fácil para ele atacar. Irmão, vamos estar nos arrependendo, irmãos, deixando, alcançando misericórdia. Vamos buscar o Senhor com sinceridade, vamos pedir misericórdia para o Senhor, vamos nos colocar diante da mão poderosa, da mão maravilhosa, da mão santa do Senhor, da sua direção, à luz da sua palavra, irmãos. O adversário não vai ver brecha na nossa vida, não porque somos perfeitos, não, irmãos, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos ajuda na nossa fraqueza, o Senhor nos segura pelas mãos, oh glória, aleluia. O versículo aqui 9, esforçai-vos a ser de homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. 10, então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Irmãos, por que acontecia isso, irmãos? Desobediência. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, fala dos 14 versículos sobre a obediência, mas do 15 ao 67, se não fala a minha memória, quase 3 vezes mais pela desobediência. Irmão, quando nós obedecemos, o reino dos céus é ganhado à força. Irmão, quando nós esforçamos, vivemos pedindo misericórdia para Deus, para permanecermos, perseverarmos, estarmos em Cristo Jesus, vencemos, irmãos. Sabe por que o povo aqui vivia derrota, irmãos? Porque o povo não estava com um compromisso sério com o Senhor. O povo estava na derrota, na desobediência, longe de Deus. Irmãos, não tinha mais sensibilidade do Espírito Santo. Não ouvia mais a voz do Senhor, porque estava vivendo uma derrota, uma atrás da outra. Irmão, o povo, muitos nos dias de hoje estão assim hoje. Não ouve a voz de Deus. Deus usa o guia, que é os pastores hoje, dentro dos tempos, para falar, para exortar, para corrigir, para dizer a palavra, para mostrar. Pessoas não querem ouvir, pessoas querem, irmãos, viver um misticismo, um sincretismo religioso. O povo aqui, irmãos, achava, por causa daquele simbolismo da arca, eles iam vencer a batalha, eles andando de qualquer jeito. Não, irmãos. Deus é Espírito.
e quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Isso é sério, irmãos. Versículo 11. E foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Viu, irmãos? Deus não está em matéria. Deus não estava ali, irmãos, no simbolismo da arca, mesmo que ali dentro tivesse a tábua dos 10 mandamentos. Não, irmãos. Deus ele quer um coração. Você é igreja, nós somos igreja. Que ele habite, que ele tenha liberdade, que ele seja o Senhor da sua vida. Aí sim, irmãos. Aí o negócio é diferente. Aí o Senhor toma a frente, peleja, mas quem não tem compromisso com ele, a sua palavra. A Bíblia fala: tudo é possível aquele que crê, que obedece, que atende, que ouve, que se esforça, que às vezes, irmãos, aguenta calado. A Bíblia fala: quietai-vos, saber que eu sou Deus, mas vence, irmãos, porque o Senhor é um Deus de vitória. Quem serve a Deus vive vitória, irmãos. Não tem como a gente pregar outro evangelho senão o evangelho de vitória, de santidade, de comunhão com o Senhor. Aleluia. Versículo 12. Então correu da batalha um homem de Benjamim, a qual chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rasgadas, a terra sobre a cabeça. E chegando-se eis que Eli estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem, apressadamente veio, anunciou Eli, e era Eli da idade de 98 anos, estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. 16. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande matança entre os povos. Além disso, também os dois filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Irmão, estavam reprovados aos olhos do Senhor, irmãos. A profecia de 1 Samuel capítulo 2 está aí no canal, irmão. Acesse, veja lá. Se cumpriu. A casa de Eli estava sendo abatida por causa do que? Da desobediência. Irmão, quem vive na obediência pode passar pelas situações, pelas provas, pelos vales, irmão, pelo mar, pela fornalha, na cova dos leões, do jeito que você quiser entender. Mas Deus passa e você vence. Deus passa com você e você conta a vitória. Mas quem está em desobediência, irmão, só retrocede. Um abismo puxa o outro abismo. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 18. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou seu pescoço e morreu, porquanto o homem era velho, pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Se cumpre a profecia, 1 Samuel capítulo 2, 19. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas notícias de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. 20. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz a um filho. E ele, porém, não respondeu, nem fez caso disso. 21. E chamou-se ao menino e acabou, dizendo: de Israel foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é elevada, elevada a pressa, pois é tomada a arca de Deus. Irmãos, a glória, a presença do Senhor só vai habitar num coração quebrantado e contrito. Alguém que ama a palavra. A Bíblia diz, aleluia, que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. O povo aqui, irmãos, estava na desobediência. O povo estava na rebeldia. Muitos hoje estão assim, irmãos. Aqui nós não citamos nome de ninguém, nome de ministério, nada, mas falamos da igreja na atualidade. Muitos estão assim, irmãos, na desobediência ao Senhor, à sua palavra, ao Deus único e poderoso. O inimigo, irmãos, como vimos hoje nesse capítulo 4 de Samuel, cria em vários deuses, mas nós não servimos ao único Deus, vivo, poderoso e santo. E ele nesse dia de hoje fala com você e comigo. Amém? Fiquemos com a palavra do Senhor, irmãos. Irmãos, Deus abençoe.
encerrado o capítulo 4 de Samuel. Nos ajude a fazer a obra, deixando esse seu like, compartilhando esse link, para que juntos, irmãos, possamos alcançar vidas, vidas se convertam, vidas se voltem ao Senhor, vidas se rendam a Cristo, nosso Senhor e Salvador, e possamos ser instrumento de Deus, irmão. Você aí, nós aqui, tudo para a glória do nome do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus.